Com o novo coronavírus, o sistema educacional precisou se reinventar. No lugar das salas de aula tradicionais, as aulas à distância via internet se tornaram rotina. Os avanços tecnológicos que antes já estavam acontecendo ganharam velocidade e todos buscam se adaptar às condições impostas pela pandemia. Entretanto, como lidar com as diferenças de acesso ao mundo virtual? Em países desiguais, como o Brasil, o acesso à internet ainda é um grande problema enfrentado por várias famílias e muitos estudantes não conseguem ter acesso às aulas. Em alguns estados, a alternativa foi transmitir o conteúdo pela televisão em canais específicos ou enviar apostilas para que os alunos consigam continuar estudando. Um estudo realizado pelo INSPER com a Fundação Roberto Marinho calcula um custo social de 214 bilhões de reais devido à evasão escolar no Brasil. São quase 600 mil jovens que deixam de concluir o ensino médio todos os anos. Para se ter uma ideia, de acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica, de cada 100 alunos que ingressam na escola, apenas 65 terminam o ensino médio até os 19 anos. E as desigualdades regionais aumentam o tamanho do desafio a ser enfrentado. Na região norte, apenas 52% dos jovens com 19 anos terminaram o ensino médio, enquanto que na região sudeste, esse percentual ultrapassa os 70%. Mesmo assim, um número bem abaixo dos países desenvolvidos, que superam os 90%. Com a pandemia, o Enem, porta de entrada para as melhores universidades do país, precisou ser adiado para o próximo ano. Com esse adiamento, o Ministério da Educação promoveu uma enquete, uma consulta com os participantes da prova, para saber qual seria o melhor período para fazer o teste. Quase a metade deles optou por que a prova fosse realizada apenas em maio do próximo ano. Eles queriam mais tempo para compensar as dificuldades enfrentadas nesse período. Porém, o Ministério decidiu que o exame ocorrerá em janeiro, em desacordo com a preferência, com a data escolhida pela maioria dos respondentes. Os desafios do Brasil na educação já se mostravam sérios. Com a chegada da pandemia, a situação, que era difícil, agora se converteu em um quadro ainda muito mais delicado. O que está em jogo não é pouco. Nós estamos falando do futuro de uma geração de brasileiros e conscientes de que é na educação que se encontra a chave do crescimento da economia e, junto com ele, de uma redução efetiva das desigualdades. Tema que, além de preocupação moral, é uma recomendação expressa da nossa Constituição. Bom, Priscila, você viu aí os comentários todos, o quadro traçado pelo professor Antônio Lavareda sobre os desafios que a educação já enfrenta no Brasil e que agora vão ser redobrados, né, depois da epidemia do coronavírus. Então, eu queria começar conversando com você sobre a nota técnica. Vocês emitiram o Todos pela Educação emitiu uma nota técnica falando um pouco sobre alguns desses desafios. Eu queria aprofundar um pouquinho com você algumas coisas que vocês colocaram. O primeiro deles que vocês elencam é o impacto emocional da pandemia em estudantes e professores. E como que isso vai se refletir nas voltas às aulas? Quais são os desafios? Então, eu queria começar um pouco sobre que tipo de impacto que vocês imaginam que vai ter, ou que já está tendo, e o que isso pode refletir na volta às aulas. Bom, oi, Mônica. Oi também para o Lavareda à distância aqui. É um prazer estar de volta no programa Ponto a Ponto. Mônica, eu acho que a primeira mensagem é a gente entender que a pandemia e todas as crises que a pandemia provoca tem um impacto brutal na educação. O impacto na renda das famílias, o impacto da suspensão das aulas presenciais, toda a confusão política que desarticula uma resposta organizada do governo federal, alinhado com estados e municípios, a crise sanitária, enfim, todas as crises, elas têm um impacto muito grande na educação, nos resultados educacionais. Então, a gente precisa ter uma resposta à altura
O que não dá é para a gente achar que, olha, é simplesmente uma pausa na educação, daqui a pouco a gente volta para uma normalidade X, que a gente também não sabe muito bem, a gente pode especular um pouco como que vai ser esse tal novo normal, mas não é uma pausa. É um momento de impacto justamente na saúde emocional dos alunos e dos professores, o esgarçamento da conexão entre alunos, né, crianças e jovens, com a escola e com seus professores. A gente sabe que essa ligação ela é muito importante para o processo de aprendizagem. É um esgarçamento e uma desarticulação na gestão, né? As secretarias estaduais e municipais, que são as responsáveis pela educação básica, elas estão sendo muito desafiadas. É também um desafio de financiamento. A gente também acabou de concluir um estudo que mostra que a gente vai ter um impacto orçamentário na educação dos estados, sem falar em municípios ainda, mas só dos estados, que pode chegar até 28 bilhões de reais. Então, quer dizer... Por que isso, Priscila? Em termos de arrecadação, é isso? Exatamente, porque o dinheiro da educação vem da arrecadação dos impostos e os impostos dependem da atividade econômica, que foi também achatada por conta da crise. Por isso que as crises provocadas pela pandemia, todas elas que são muito sobrepostas, intrincadas, elas afetam em conjunto a educação, em várias dimensões. Então, o que a gente está vendo aí... 28 bilhões vão desaparecer do Brasil todo para a área de educação, é isso? Nesse primeiro momento, é isso? Isso para as redes estaduais. A gente ainda está concluindo o estudo para os municípios, por isso que eu acho que a gente ainda vai conversar sobre esse tema, por isso que a aprovação do Fundeb é ainda mais importante. O Fundeb não vai resolver tudo isso, mas o Fundeb é um vetor para poder criar uma redistribuição maior, poder minimizar esse impacto fiscal que impacta muito fortemente a educação. E você falou da nossa nota, a gente foi olhar, são 43 estudos de larga escala que foram analisar como que outros sistemas educacionais de outros países se recuperaram depois de guerras, pandemias, tsunamis, terremotos, etc. E tem 3 grandes mensagens, eu vou resumir aqui as mensagens, depois a gente pode falar um pouco mais sobre elas, mas tem uma primeira, que é a intersetorialidade. Tem muito a ver com essas crises todas que impactam a educação. A educação sozinha, ela não vai resolver. Em nenhum país do mundo, um sistema educacional se reconstruiu apenas com a pasta da educação. Então, tem que ter um trabalho conjunto de educação, saúde, assistência, área fazendária, planejamento, etc. Agora, para ter essa tal da intersetorialidade, que é tão difícil de colocar em prática, tem que ter decisão política. Você tem que ter um presidente da República, né, no limite, tem que ter governadores e prefeitos dizendo o seguinte: olha, a gente vai trabalhar para que a educação se reerga, né, depois desse impacto brutal que aconteceu. A segunda mensagem tem a ver com esse teu ponto, que é da saúde mental de alunos e professores, que é afetada e tem que ter acolhimento. Você não pode simplesmente marcar, olha, então vou chutar aqui uma data, tá, gente? A gente não defende nenhuma data específica, mas olha... 8 de setembro tem a volta às aulas. Bateu o sinal, primeira aula matemática, todo mundo vai para a aula como se nada tivesse acontecido. Não dá para ter. Vocês falaram, quer dizer, você vai ter primeiro alunos e estudantes voltando com medo de ser infectados, né? Isso. Depois você vai ter, muito provavelmente, uma boa parte deles com medo das consequências econômicas da pandemia, que já estão sendo sofridas, Isso. né? Então, vocês tinham falado que pode aumentar agressividade, ansiedade, falta de concentração. E como lidar com isso? Porque não é só aluno, né? Professores fortalecidos lidando com alunos fragilizados. Não, vai estar todo mundo mais ou menos fragilizado. Exato. Como é que vai dar para lidar com isso? Pois é, e só aqui um pouco na tua linha, Mônica, a gente tem que lembrar que em muitos lares brasileiros, e falta um monitoramento mais preciso no Brasil, e essa é uma das faltas que faz o Ministério da Educação mais atuante. A gente tem aí um Ministério da Educação que, nesse momento da pandemia, simplesmente lavou as mãos, é completamente omisso. Esse era um ponto de se monitorar e começar a olhar como está a situação dos alunos, para poder ter uma ação de política pública para resolver, senão a gente só tem um diagnóstico aqui, né, levantado, mas não tem nenhuma ação correspondente. A gente tem uma situação nos lares brasileiros, quer dizer, no mundo inteiro tem isso, mas no Brasil, por conta da questão social e econômica, que é de estresse tóxico mesmo, né? Então, você tem um ambiente familiar ou ali da casa domiciliar da criança e do jovem, que é de muita violência física, violência verbal,
muito estresse, muita ansiedade em relação ao futuro, e isso afeta o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e até físico das crianças e jovens, por isso que eles chegam diferentes. E você tem toda a razão, não adianta a gente achar que o professor está imune a tudo isso. Grande parte dos professores são professoras, são mulheres, a gente sabe a quantidade de violência que tem contra as mulheres no país, e isso está acontecendo também nos lares das professoras, dos professores também. Então, o primeiro passo é cuidar do professor. É que nem aquela imagem do avião, né? Coloca a máscara primeiro no adulto, depois você coloca na criança. É um pouco por aí também. A gente tem que cuidar dos adultos que vão cuidar das crianças. E esse cuidado é um cuidado de a Secretaria da Educação reconhecer que isso acontece e ter um acolhimento, ter as conversas, né? Recriar as conexões, as relações entre os professores, porque eles têm ali um tecido de relações que tem que ser fortalecido. Uhum. A gente tem problema também que vocês elencam de evasão, né? Quer dizer, muitas em cenários de guerra ou de desastres naturais, em alguns países se chega, como diz você, a história mostra que pode chegar a 20% a evasão. A gente já tem algum estudo, algo prospectando isso? Como é que vai ser a questão da evasão e como combater essa evasão, essa possível evasão escolar pós-pandemia, Priscila? Então, olha, não tem, de novo, assim, essa também é uma ausência sentida do governo federal. E só para esclarecer, não parece que eu estou aqui pegando no pé de um órgão, né? Só para explicitar, a nossa legislação, tanto a Constituição Federal quanto a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, essas legislações que são a base, né, de sustentação das políticas educacionais no país, elas dizem muito claramente que é a atribuição do governo federal na educação básica realizar a coordenação e a articulação dos entes para promover a aprendizagem, para promover a redução da evasão, enfim, os resultados educacionais. E a gente não tem essa coordenação, e a coordenação é sentida, e esse é um ponto importante que você está levantando. A primeira atuação, né, e é um pouco por isso que o Enem deu tanta confusão, mas a primeira coisa que a gente faz para uma política educacional dar certo é um bom diagnóstico. Eu vou falar um óbvio ululante aqui, mas é um bom diagnóstico com um bom monitoramento. É a partir da situação da realidade que você começa a ter uma formulação e depois a implementação da política. Como nada está sendo monitorado nesse momento, em nível nacional, a gente tem algumas redes fazendo esse monitoramento, outras mais, outras menos, a gente não tem esse teu dado. O que a gente tem é justamente o histórico de outros países, de outras situações, mas a gente sabe que essa pandemia ela é única, né? Pela dimensão, por ter afetado de forma global, né? Então tem aí essas diferenças. O que a gente tem trabalhado muito com os secretários estaduais e municipais é uma estratégia que se chama busca ativa, que é você se antecipar a uma possível evasão, e fazer a busca ativa mesmo, não contar apenas com a comunicação usual, ir lá na casa, orientar esse pai, essa mãe ou o jovem, né, do ensino médio para que o ano letivo não é perdido, né, não é que o 2020 foi jogado fora, ele tem que voltar para a escola para poder prosseguir os estudos. É assim que se combate. Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da aprovação ou reprovação, mas antes, já que você falou bastante aí do Ministério da Educação, é óbvio, né? Tanto que o ministro da Educação foi demitido, né? Dispensado pelo presidente Jair Bolsonaro, então é meio óbvio que a gente tinha problemas sérios ali naquela pasta. E qual é a expectativa em relação ao novo ministro, Priscila, aqui da sociedade, de vocês que lidam com movimentos pró-educação, há uma expectativa de maior diálogo, que sinalizações que ele já fez, como é que foi recebido o novo ministro? Vocês esperam uma melhora do diálogo a partir de agora? E dessa coordenação? Perfeito. Olha, uma coisa, Mônica, são as falas, ainda mais aquelas que sucedem uma nomeação, né? Sempre tem uma fala de articulação, de trabalho conjunto, e ele fez exatamente essa fala, tá? Então, o Milton, que é o ministro Milton agora, ele teve essa mesma fala, que ele vai se articular com estados e municípios, porque esse é realmente o diagnóstico mais óbvio do legado do Weintraub, o ex-ministro, que ele
Ele explodiu todas as pontes. Não é que ele não andou pela ponte, ele simplesmente explodiu todas as pontes com estados, municípios, universidades, Congresso Nacional, sociedade civil, especialistas, todo mundo. Então, ele não tinha diálogo com ninguém. Ele só tinha diálogo com aqueles grupos mais ideológicos, né, da tal da ala ideológica, que era com quem ele conseguia ter algum tipo de diálogo. O novo ministro teve essa fala. Eu sempre tomo muito cuidado, eu digo que eu já passei por mais de 15 ministros já. A gente já teve muito ministro da educação no Brasil. E a gente sabe que as falas muitas vezes não correspondem, né, não são sucedidas por atos. De fato. Então, eu digo, olha, eu não faço avaliação nenhuma enquanto a gente não conseguir ter os primeiros passos sendo observados. O que eu posso dizer, Mônica, um pouco assim, pelo histórico dele, dessas falas, dos vídeos que saíram, que realmente são vídeos que mostram uma visão de mundo muito radical, tá? Assim, não é a visão de mundo do brasileiro e nem assim, de um modo geral, dos eleitores, nem do Bolsonaro, né? E é importante que qualquer ministro entenda que ele é ministro do Brasil, não é ministro para um grupo. Assim. Então, eles próprios têm essa ideia de que não pode ter ideologia, mas eles são muito ideológicos também. Então, que fala que te impressionou? Que fala que te impressionou mais? Foram várias. Por exemplo, foram várias. Assim, eu acho que tem duas que foram bastante chocantes. Uma, da defesa de educar a criança com dor, né, de que no limite a dor é aceitável. Eu, inclusive, me posicionei sobre isso, assim, para além da visão de mundo, para além da questão até da legislação, a gente já tem um entendimento consolidado no país que esse tipo de prática ela não pode acontecer, mas isso afeta, de novo, né, o nosso tema da saúde mental, isso afeta o desenvolvimento cognitivo da criança. Se a gente quiser ser assim, pragmático até o último nível, assim, olha, a gente precisa cuidar para que as crianças aprendam, né, se desenvolvam. O castigo físico que envolve dor, ele compromete, ele pode comprometer, melhor dizendo, o desenvolvimento cognitivo, social, emocional dessa criança. E a gente quer crianças que são o oposto disso. A gente quer crianças que aprendem, que são saudáveis, que conseguem se relacionar. Então, é o oposto disso. Então, essa fala preocupou, porque é uma visão de mundo muito forte. E a outra é do feminicídio, né? Quer dizer, justificar o feminicídio pela paixão masculina é uma coisa que a gente soa muito século passado. Isso, quer dizer, não pode ser uma frase, visões de mundo, mas quer dizer, como política pública, quer dizer, não automaticamente isso vai ser transferido para uma política pública, né? Então eu acho que há preocupação por algumas falas, mas também há uma expectativa ali, pela comparação com o ministro anterior, com as políticas públicas que não foram feitas com o outro ministro, com o Weintraub, há uma expectativa, quer dizer, apesar dessas falas, há aí uma espera positiva, podemos dizer assim, uma expectativa menos negativa, pelo menos? Sim, olha, eu não tenho, assim, sinceramente, Mônica, assim, eu não tenho expectativa nem positiva nem negativa. Eu estou aguardando os primeiros passos dele, tá? Certo. Só assim que a gente consegue ver. Porque ele pode, assim, um paralelo que a gente pode traçar é com o Vélez, que foi o primeiro ministro da Educação. Também uma pessoa mais comedida, né, mais educada, no sentido de não falar palavrões e de não ser uma pessoa agressiva como o Weintraub, né? Então o Vélez tinha mais essa característica, que o Milton parece que também é parecido nesse sentido. Também não é, como o Vélez, também não é uma pessoa que participa do debate público sobre políticas públicas de educação, né? O doutorado dele é muito mais na linha do calvinismo na educação e não política pública educacional, então é completamente diferente. Então, ele não é uma pessoa, assim, por isso que justifica o meu ceticismo, tá? Assim, agora, eu quero ser surpreendida, eu espero ser surpreendida. O meu ceticismo é porque ele não é uma pessoa nem de formulação, nem de implementação, não é um gestor, e nem de articulação, né? Que são as três competências... Uma liderança certo. Essas três competências, elas têm que estar, quer dizer, o ministro ele tem que ter pelo menos uma delas e ter uma equipe que complementa para que a equipe toda tenha
muito fortemente essas 3 competências. Tem que ter formulação, tem que saber como formular uma política pública, que é um desastre na gestão atual. Tem que saber implementar, é um outro desastre, né? A gente também fez um estudo recente mostrando que a execução orçamentária do MEC, quase 70% é uma execução dos restos a pagar do ano passado, quer dizer, eles não conseguem executar o próprio orçamento. E articulação, né, com os estados, os municípios, Congresso Nacional, votação do Fundeb, etc, etc. Então, ele não é uma pessoa que reúne essas 3 competências. E a equipe atual também não. Então, o primeiro passo seria trocar essa equipe. Vamos aguardar para ver se ele realmente vai ter carta branca para fazer essas mudanças. Agora, Priscila, vamos voltar então à questão dos enormes desafios, né? A gente já estava falando do impacto emocional, da possível evasão e a questão de avaliação, que há essa discussão. Aprova, não aprova? Países como Espanha, Itália, o estado de Nova York, alguns outros estados nos Estados Unidos já orientaram para não reprovação, né? Aqui no Brasil há uma orientação do Conselho Nacional de Educação também para evitar a reprovação. Por um outro lado, há uma discussão se a aprovação automática, isso nas escolas particulares mais intensamente, não pode desestimular o aluno que está em casa estudando. Como é que está essa discussão? Como é que você vê isso? Como é que se vai resolver esse problema? Há propostas, inclusive, se não me engano, do Alexandre Schneider, falando que se deveria olhar para 2020, 2021 como um ano só, né? E flexibilizar o currículo e você recuperar mais para frente o que foi perdido agora. Como é que você vê isso? Sim. Eu e o Alexandre, a gente concorda nesse ponto bastante, inclusive também com a Marilena Guimarães Castro, que foi a conselheira do CNE, do Conselho Nacional de Educação, que fez essa relatoria do parecer. Olha, Mônica, a reprovação ela já é ruim numa situação mais normal, né? Nessa situação atual, além de ruim, ela é muito injusta, porque os alunos eles respondem de forma muito diferente ao ensino remoto. O ensino remoto não funcionou para todo o território nacional, não é todas as redes que tiveram. As redes que tiveram ensino remoto também tiveram uma adesão muito desigual dentro da própria rede, mesmo dentro de uma mesma escola, a adesão foi muito desigual. E nas escolas particulares, que a gente acaba tendo esse olhar, porque, infelizmente, as pessoas que influenciam o pensamento brasileiro têm seus filhos nas escolas particulares, então tomam esse como grande exemplo. Mas a gente está falando aqui de uma porcentagem minúscula de alunos que estão nessas escolas particulares mais de ponta, que tiveram o ensino remoto todos os dias, aulas síncronas, né? Ou seja, o professor está ao vivo ali falando com os alunos, interagindo com os alunos. Isso nem nas escolas particulares, de um modo geral, aconteceu, né? A gente tem aí uma situação muito desigual. E o Conselho Nacional, os órgãos que regulam, a política pública não pode olhar para esse 1%, tem que olhar para os 99%. Então, a orientação está correta em dizer assim, olha, não dá para reprovar nessa situação. E olha, Mônica, nem para esse 1% eu também recomendo a reprovação, porque os alunos, e qualquer um que tenha, assim, consegue observar esses alunos em casa com as aulas remotas, é muito mais complicado. A conexão com o professor, ela não é completa. O ensino remoto, ele nunca substitui o ensino presencial. Ele pode até ser um bom complemento ou uma situação bombeiro, né? Que é isso que aconteceu no Brasil. Não é nem EAD, é um ensino remoto meio bombeiro ali para poder cobrir esse período. Então, não dá para reprovar. O Alexandre, a gente teve muitas conversas, eu concordo, e a gente tem essa linha de pensamento que, olha, a gente tem que agora olhar para ciclos. Como o impacto foi brutal, ele é enorme na educação, a gente não vai resolver em poucas semanas, a gente vai resolver em alguns anos. Por isso que tem 2 anos que mais me preocupam, que é o final do ensino médio, porque esse aluno não vai ter esse tempo para se recuperar. Por isso que algumas redes já estão falando em 4º ano do ensino médio, com razão. E os anos da alfabetização. Você acha uma boa ideia? Eu acho, tem que ter isso. Tem que ser, enfim, voluntário, mas tem que dar essa chance para o aluno que se sente prejudicado, que não conseguiu aprender aquilo que ele tem direito de aprender, tem que ter um 4º ano, sim, sendo bancado pelo Estado, sem dúvida nenhuma. E o período da alfabetização também,
E a criança que está no período da alfabetização agora na pandemia realmente assim, é um prejuízo e a gente vai ter que corrigir isso ao longo de algum tempo. Mas, enfim, os municípios estão trabalhando muito com essa ideia de ciclos, né? Sim. Ciclos de 2 até 3 anos. Então, juntar os calendários de 2021. A questão, Mônica, principal do ciclo é que a gente tem uma eleição municipal nesse ano. Então, a gente está dizendo que é um ciclo que começa numa gestão e termina em outra. Eventualmente, Então, tem que ter aí um trabalho de transição entre as gestões muito bem feito, que a gente sabe que não é a inércia ou é o histórico do país. A gente tem transições entre governos muito mal feitas. Então, tem desafios, não é simplesmente a bandeira de ter ciclos. Ela é um começo de conversa, mas tem muito trabalho de implementação e tem esse obstáculo das eleições aí. Bom, agora para a gente começar o nosso último assunto, Fundeb, né? Como é que você está vendo as discussões do Fundeb? Tem várias questões que foram colocadas, né? A primeira delas é a questão do alongamento do tempo, né? Para que o governo, a União, aumentasse a complementação para o fundo de 10% para 20%, né? Começaria com 15%, agora vai começar com 12,5%, até acho que, se não me engano, 2026 é que você vai chegar a 20%. Isso. Tem a questão da retirada dos recursos do petróleo e do gás natural que estavam previstos, né? Para a educação, eles estão sendo retirados pelo menos no primeiro relatório, né? Não sabemos se vai prevalecer na votação. Como é que você está vendo que avanços e que recuos a gente está tendo nessa questão do Fundeb, Priscila? Bom, Mônica, primeiro que assim, o Fundeb está sendo discutido há 3 anos. Se eu fosse escrever o Fundeb, eu, sozinha, seria um texto diferente. Se você fosse escrever o Fundeb sozinha, seria também um outro texto. Então, eu acho que tem esse desafio da gente ter uma política pública complexa. O Fundeb, ele é um marco no Brasil e ele será ainda mais com o novo Fundeb, de uma política pública desenhada com a intenção de reduzir desigualdade, né, que não é algo comum no país. Então, o Fundeb tem, aí a modelagem dele não é tão simples, ela não é simplesmente um fundo que redistribui pelas matrículas como ele começou. A evolução do Fundeb para esse modelo atual é um modelo muito mais sofisticado, assim, em termos de modelagem de política pública. Agora, tem questões que eu acho que ainda são complicadas no Fundeb, mas eu diria que, assim, entre 80% e 90% do texto eu subscrevo totalmente, acho que é isso mesmo. Tem uma preocupação em relação à responsabilidade fiscal, como eu já li aí em alguns comentaristas mais econômicos. Eu entendo, mas a gente também tem que entender, por outro lado, que, primeiro, o nosso investimento por aluno é menos da metade dos países desenvolvidos, então a gente investe por aluno ainda muito pouco, e o nosso histórico de aumento, né, desse investimento, ele é muito recente, né? A gente começou a aumentar esse investimento por aluno tem menos de 15 anos. Então, e a gente sabe que esse investimento ele vai se acumulando e vai criando resultados, e em cima desses resultados, outros resultados são possíveis. Então, tem um caminho que precisa ser ainda perseguido. Agora, tem um problema de gasto, né, de eficiência do gasto? Sem dúvida nenhuma. É óbvio que o Fundeb ele não é um instrumento para resolver a gestão. A gestão são outros instrumentos. O Fundeb ele redistribui, ele torna o investimento mais equitativo. A gente ainda tem, então 46% dos municípios brasileiros estão numa situação de subfinanciamento, ou seja, a gente está falando de um investimento por aluno menor que 4.300 por ano. É muito difícil, Mônica. Você pode ter uma gestão assim, de excelência, mas você investir tão pouco, né, menos de R$500 por mês por aluno, sendo que tem um monte de gastos que ficam pelo caminho, é muito difícil você conseguir ter qualidade. E uma das mensagens dessa nota técnica que a gente realizou é que assim, os países que no médio e longo prazo saíram melhores dessas crises muito profundas, tipo guerras, são aqueles que priorizaram a educação. E o investimento em educação é uma sinalização de prioridade. Agora, tem que ter, óbvio, tem que ter responsabilidade com esse gasto.
Inclusive, eu acho que tinha que ter alguma responsabilização em relação ao mau gasto do dinheiro da educação muito maior. Acho que tem uma permissividade, um relaxamento em relação a esse uso que não poderia existir no país. Então, o Fundeb, a gente tem, assim, batalhado muito pela aprovação do Fundeb. Porque senão ele também deixa de existir, né? E é importante as pessoas entenderem isso, porque se o Fundeb deixar de existir, a diferença de investimento entre alunos do Brasil vai chegar a 15.000%. Não dá para ter um tratamento 15.000% diferente entre um aluno. Hoje é quanto, Priscila? Com o Fundeb também ainda... É 500. 500% de diferença no financiamento por aluno. Tá. Com o novo Fundeb, isso cai para mais ou menos 200. Porque você tem mecanismos de redistribuição, né? Mas você não consegue fazer flat, assim, você zerar toda a diferença, porque tem uma parte que não entra no Fundeb, né? Assim, não é todo o dinheiro da educação que passa pelo Fundeb, né? É em torno de metade, quase 60% é Fundeb. Mas tem a outra metade que não é. Então, a gente não consegue zerar essa diferença, mas já diminui bastante. Não dá para estar numa situação de 15.000%. E por que é urgente? Porque depois da aprovação, que é uma PEC, então, votação qualificada, aquela coisa toda de aprovação de emenda constitucional, 2 turnos e tal, tem que ser aprovada uma lei de regulamentação, com as regras, né? E aí, então, tem uma primeira, que é tornar o Fundeb permanente. Na Constituição Federal. Depois tem um detalhamento dessas regras todas, que tem que agora ser concluído em um semestre. Então, está super apertado. Está super apertado. Tem que votar. E está marcado para votar na segunda-feira que vem, né? Isso, então... e aí depois ainda vai para o Senado, né? Aí depois ainda tem essa nova lei. Bom, Priscila, vamos torcer. E eu queria agradecer bastante a sua presença aqui. E espero que você volte mais vezes para a gente aí então avaliar como é que já vai estar sendo esse retorno aí e esse enorme desafio que os alunos, pais, professores, que todos nós vamos ter nessa volta, nessa área da educação. Obrigada, Priscila, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mônica. É um prazer falar com você aqui. Beijão. E você pode assistir este e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. 36 anos de excelência para você poder investir em instantes no BTG Pactual Digital.